Bom dia a todos, sejam bem-vindos à videoconferência da Light Tecnologia para a apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2023. O meu nome é Fabiana Lauan, eu sou a diretora de Relações com Investidores da companhia e eu informo que esse evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente. Todos os participantes estão apenas ouvindo a apresentação, ouvindo a conferência durante a apresentação e, em seguida, nós iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Vocês podem enviar perguntas através do chat disponível na tela da videoconferência. Eventuais declarações relativas a perspectivas de negócio e projeções se referem a crenças e premissas da companhia, que estão sujeitas a incertezas e que, portanto, podem ou não ocorrer. Estamos aqui hoje com Silvio Stanhes, CEO da companhia, e com Thalita Basso, diretora financeira. Eu passo a palavra para o Silvio, que vai começar a apresentação com os destaques do trimestre. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença de vocês. Ontem à noite nós anunciamos nossos resultados do quarto trimestre e a totalidade do ano em 2023. E nos próximos 30, 40 minutos a gente vai dar um pouco de cor a esses resultados, colocar um pouco mais de detalhes. Eu vou apresentar uma parte qualitativa desse último trimestre, desse último ano, e depois a Fabiana entra em detalhes dos resultados financeiros. A nossa agenda, ela começa então comigo, com os destaques do trimestre do ano, depois a Fabiana, e no final a gente abre para perguntas e respostas que vocês podem mandar para nós. Eu gosto de começar sempre recolocando os nossos 3 pilares de negócios. Então, do lado esquerdo aqui, o nosso varejo digital, temos a loja Mobcom, que é um dos principais sellers do Brasil de eletrônico, conectada a todas as grandes plataformas de marketplace do Brasil. Temos programas especiais, como o iPhone para sempre, o Xbox All Access, ambos no aplicativo do Itaú, o iPhone para sempre, um dos principais canais de vendas de iPhone no Brasil. E a novidade é que fechamos com a HP para sermos o operador da loja HP online dentro do Mercado Livre. Já estamos operando. Essa nossa parceria trará mais frutos. Em breve a gente terá também a loja da HP para empresas pequenas e médias dentro do site da HP. Estamos estruturando nesse momento essa iniciativa. Então, a gente continua trazendo dentro do varejo digital soluções para o ecossistema que nós estamos inseridos. No meio, o nosso varejo físico são 122 pontos de venda, são 121 pontos da Samsung, 1 ponto da Trocafy, mas neste primeiro trimestre a gente já está abrindo o 2º ponto da Trocafy. E do lado direito, a nossa distribuição, continuamos o maior distribuidor de eletrônicos do Brasil, de computadores, televisores, celulares, acessórios, videogames. E a novidade é que acabamos de assinar com a JBL e passamos a distribuir também esse produto no mercado brasileiro. Em todas as categorias que a gente atua, nós temos uma participação expressiva no mercado, colocamos 3 exemplos aqui. Em smartphones temos 8% no mercado brasileiro, em videogames temos 23%, em notebooks temos 8% no mercado brasileiro. Na próxima página, 3 números que eu queria dividir, que acho que resumem o nosso resultado de 2023. Do lado esquerdo, a nossa receita líquida. Em 23, chegamos a 5.855 milhões, que significa 14% de crescimento em relação ao ano anterior e que representa o maior faturamento que a Allied já teve em um ano. Esse crescimento, como vocês vão ver nas próximas páginas, está bastante pautado na nossa expansão internacional, e isso eu vou mostrar em seguida. No gráfico do meio, o nosso lucro líquido. E o nosso lucro líquido, nós chegamos no ano de 23 em 100,5 milhões de reais, um crescimento de 31% em relação ao ano anterior. E esse crescimento está bastante pautado no quarto trimestre. O quarto trimestre, como vocês podem ver aqui no gráfico, foi de 46 milhões, o dobro do que o ano anterior, e esse é nosso lucro
sem contar os não recorrentes. Nós temos 2 não recorrentes positivos que levam o nosso lucro contábil para 70 milhões, quase triplicando o valor de 2022. E do lado direito, o ano de 23 foi um ano de uma disciplina de caixa bastante intensa, conseguimos reduzir os nossos níveis de estoque, conseguimos desconcentrar de alguns grandes varejos que tinham prazos de pagamento bastante dilatados, e com isso conseguimos gerar ao longo do ano 783 milhões de caixa. Esse caixa impactou significativamente nos nossos lucros. Só de despesa financeira a gente teve uma redução de 47 milhões no ano. E nós estamos agora pegando parte desse caixa gerado e devolvendo aos nossos investidores. No dia 25, na segunda-feira, a gente distribui 90 milhões de juros de capital próprio, que já tinha sido anunciado no ano passado, tinha sido anunciado o pagamento em 2 parcelas, nós estamos adiantando as 2 parcelas para segunda-feira, e ontem à noite anunciamos um segundo juros de capital próprio de 100 milhões, que será pago no dia 31 de julho. Então, só com o primeiro JCP de 90 milhões, isso já nos coloca como um dos maiores dividend yield do mercado, com 12,9%. Agora vou entrar no detalhe de cada um dos 3 pilares principais de negócios nossos. E o primeiro é a distribuição. Na distribuição, vou usar o gráfico do lado direito, que é a somatória do ano. A barra azul significa a distribuição do Brasil. E a distribuição no Brasil, a gente cai de 3,3 bi para 2,8 bi, uma queda de 15%. Essa queda, para a gente entender, é importante que a gente olhe o que aconteceu no mercado. E 23 foi um ano muito difícil para eletrônicos. Foi um ano de custo de capital alto, de inadimplência do consumidor alto, crédito limitado, e o mercado de eletrônicos caiu. Vou dar 3 exemplos aqui para vocês. Smartphones, que é um mercado que, na história, em valor, praticamente nunca tinha caído. Em 2023, nós vimos uma queda de 12%. Televisão, nós vimos uma queda de 9%. Notebook, vimos uma queda de 15%. Então, 2023 foi um ano que o mercado de eletrônicos sofreu. Isso se reflete na nossa queda na parte Brasil da distribuição, de 3,3 bi para 2,8. A estrela da distribuição foi a nossa participação internacional. Abrimos a Light Miami e passamos de 22, de 333 milhões para 1,8 bi. Nosso último fato relevante com relação a esse negócio, nós tínhamos dito que entregaríamos entre 1,6 e 2 bi no ano. Estamos entregando dentro do guidance que tínhamos dado. Então, uma expansão significativa, e é praticamente o nosso primeiro ano. Esse número que vocês veem de 333 milhões em 2022, eram ainda algumas experiências que nós estávamos fazendo na nossa expansão internacional. Ponto importante, quando vocês olharem as nossas margens, a margem de Miami, a margem bruta, é uma margem menor do que a margem do Brasil. Mas é importante ressaltar que Miami nos traz resiliência de resultado, nos traz diminuição de risco na nossa operação. Indo para o próximo pilar, nosso varejo digital. E aqui eu vou dividir entre parcerias estratégicas e o marketplace. Nas parcerias estratégicas, as 2 mais importantes são as que a gente tem com o Itaú, que é o iPhone para sempre, o Xbox All Access. Esses canais viraram um dos principais vendedores de iPhone no Brasil. Nós introduzimos agora AirPods para serem vendidos junto com iPhones e temos uma taxa de anexação bastante alta. O Itaú é muito cuidadoso com esse programa, ele mede o NPS, o Net Promoter Score, de tudo que ele tem dentro do aplicativo, e eu posso dizer que a gente tem um dos maiores NPS dentro do aplicativo do Itaú. E um outro ponto relevante é que o iPhone para sempre, ele é um grande vendedor de iPhones, e geralmente dos iPhones top de linha. É um grande vendedor hoje do iPhone 15 Pro e do 15 Pro Max. Do lado do marketplace, algumas novidades. A nossa loja Mobicom agora está dentro do Mercado Livre Full.
com isso nos traz mais relevância, entregas mais rápidas, mostra o nosso nível de parceria que nós temos hoje com o Mercado Livre, que expandimos para os outros marketplaces de forma bastante relevante. E, como eu mencionei, começamos a operar a loja da HP dentro do Mercado Livre e, em breve, vamos estar operando a loja para pequenas e médias empresas da HP dentro do site da HP. O terceiro e último pilar do nosso negócio, o nosso varejo físico, foi mais um ano onde nós adequamos a operação para o novo consumidor pós-Covid, e algumas ações que nós tomamos no nosso varejo físico, que a gente vem trabalhando constantemente. Em primeiro lugar, é aumentar a venda por ponto de venda, adicionando serviços, adicionando seguros, adicionando acessórios, películas. E o gráfico do lado esquerdo mostra o resultado desse nosso esforço. Se a gente pegar 2020 como base e comparar com 2023, por ponto de venda, nós crescemos 58%. A segunda iniciativa dentro do nosso varejo físico é a redução de despesas. E do lado direito, a gente coloca um gráfico para mostrar para vocês o resultado dos nossos esforços. Se nós compararmos 2021 com 2023, nós reduzimos 18% as nossas despesas no varejo físico. A combinação de maior receita por ponto de venda e de diminuição de custo traz para nós resultados bem melhores nesse nosso pilar de negócios. Queria comentar com vocês 4 áreas que a gente vem investindo como drivers de crescimento. Primeiro, Trocafy, a nossa plataforma de vendas de recondicionados. A gente acredita que o mercado brasileiro vai crescer significativamente. Se nós olharmos percentualmente, ele ainda é bem menor que o mercado americano, e o impacto de um telefone no bolso do brasileiro é maior do que o impacto de um celular no bolso do americano. Então, temos investido na Trocafy. A Trocafy, hoje, ela é a solução de compra de recondicionados dentro das lojas Samsung, mas não só das nossas lojas Samsung. Já estamos em 210 pontos de venda, já estamos com o Trocafy, com uma loja online dentro do Mercado Livre da Livelo, e começamos a diversificar significativamente os produtos que a gente tem comprado e vendido. Já temos um portfólio bastante grande de Apple, Samsung e Motorola. Nosso segundo pilar de crescimento, Soudi, o nosso instrumento de financiamento ao consumidor. Já são 70 milhões em carteira, com 117 mil cartões ativos. Aqui também, nós começamos com o Soudi dentro das nossas lojas Samsung, mas já estamos em 349 pontos de venda, já estamos em lojas Samsung de outros parceiros da Samsung, já estamos dentro de diversas lojas de operadora, e acabamos de assinar um contrato com a CIA, onde o Soudi está sendo testado dentro do CIA Pay, como a solução de financiamento para eles também. Nosso terceiro driver de crescimento são as parcerias estratégicas, e 2 delas que eu quero ressaltar: a loja HP, que eu já mencionei nas páginas anteriores, e a outra é o nosso novo negócio que temos com a Acer. Temos uma parceria há muitos anos, muito sólida com eles, mas estamos lançando agora um programa de Device as a Service, de locação de computadores, em associação com a Acer. Somos o parceiro no Brasil que vai oferecer essa solução para o mercado brasileiro. Grandes números. De 2023, 6,7 bi de faturamento, com 251 milhões de EBITDA e 101 milhões de lucro líquido. São 122 pontos de venda em dezembro de 23. Entregamos nos últimos 12 meses 6,7 milhões de produtos e 55% deles foram entregues em 48 horas. E, por último, nosso market share em algumas categorias que eu já mencionei anteriormente: 8% em smartphones, 23% em videogames e 8% em notebooks. Para terminar, 2024, nossos drivers de crescimento. Em primeiro lugar, nossa operação internacional, a Allied Miami. Nós temos praticamente só um ano de operação, a gente já atua em 16 países da América Latina, com um portfólio bastante reduzido. Em 24, expandiremos para mais países na América Latina
e expandiremos o nosso portfólio. Trocafy. Estamos expandindo geograficamente para mais lojas Samsung e para mais varejos. Novidade aqui do primeiro trimestre, assinamos com Fast Shop, estamos operando trade-in dentro das lojas Fast Shop. E temos o plano de ampliar a categoria de produtos. Hoje estamos focados em celular, mas nosso plano é ser um importante player do mercado de recondicionados em diversas categorias de eletrônicos. Soudi, continuaremos expandindo nossa carteira, continuaremos buscando mais pontos de vendas, mais lojas de operadoras, mais lojas de parceiros Samsung. B2B tem sido um driver de foco e crescimento para nós. É uma área de distribuição que nós ainda somos pequenos, mas temos todas as ferramentas necessárias para ser um player relevante nesse mercado, tanto quanto nós somos no mercado hoje de distribuição para o varejo. E, por último, as nossas parcerias, iPhone para sempre, Xbox All Access, HP, Acer, essa é uma fortaleza nossa, nós somos um provedor de soluções para o ecossistema que nós estamos inseridos, e aqui continuará sendo um driver de crescimento para nós em 2024. Muito obrigado, e eu vou pedir para a Fabiana cobrir agora os detalhes dos nossos resultados financeiros. Obrigada, Silvio. Bom, seguindo aqui, acho que como o Silvio comentou, a gente está aqui olhando os resultados consolidados e 2023 foi um ano bastante desafiador para o nosso segmento, né? O Silvio comentou que o mercado dos smartphones caiu 12%, e que é o produto hoje mais relevante aqui para a gente. Mas eu acredito que a Allied tenha passado de forma bastante resiliente por esse período, e ela sai com um portfólio muito mais diversificado e um posicionamento de mercado muito mais estratégico e muito mais bem definido do que quando entrou. A gente tem aqui o crescimento da receita, então acho que esse é um destaque importante. A gente cresceu 14% a receita no ano, e 5%, né, 4,9% no trimestre. A gente tem aqui o EBITDA, a gente teve uma contração de margem EBITDA de 1,2 pontos percentuais, que é um efeito do mix de canais que a gente teve de vendas e também um esforço bastante grande que a gente fez aqui de redução de despesa fixa. Mas eu acho que o grande destaque do trimestre aqui para a gente trazer de forma consolidada é que a gente atingiu o lucro líquido de 100 milhões de reais, lucro líquido contábil até maior do que isso, né, 122 milhões de reais, mas quando a gente pensa de forma recorrente aqui ajustada, foram 100 milhões de reais de lucro líquido, um aumento de 31% versus o que a gente teve no ano passado, e o destaque aqui é que a gente já volta para os parâmetros que a gente tinha em 2019. Quando eu comentei que a gente tem uma empresa hoje muito mais diversificada e muito mais resiliente, a gente consegue perceber aqui nesse gráfico de receita que o que puxou grande parte da nossa receita nesse ano foi a nossa distribuição, puxada principalmente pela operação internacional. Antes de entrar na abertura aqui mais por canal, eu acho que era importante a gente dar uma olhada aqui na composição da receita, da margem bruta, que é o quadrinho que está à direita na tela. O que a gente percebe é que a gente conseguiu fechar o ano com a distribuição com margens em níveis normalizados, aí de 9,2% no Brasil, 2% no internacional, que resulta numa margem de distribuição de 6,4%. Então, foi uma margem em níveis normalizados, e quando a gente olha para o varejo, aí na composição do físico com o digital, a gente apresentou um resultado bastante forte de margem. Então, a gente teve aí quase 30% de margem no nosso varejo, e como consequência desse mix, do mix de vendas, a gente teve aí uma margem bruta de 11,6%. Agora, acho que é mais importante a gente entrar aqui no detalhamento por canal. Então, quando a gente vê a distribuição, o que a gente percebe é que a gente teve um aumento acima de 20%, tanto na visão trimestral quanto na visão anual, e esse crescimento ele foi puxado por um crescimento de ticket muito forte e uma leve compressão no volume. O ticket da distribuição, ele cresceu, quando a gente olha no trimestre, foi 19%, o ticket médio foi de 19% o aumento,
E ele é resultado de duas coisas que são importantes aqui. A primeira é que algumas categorias tiveram o seu ticket médio tiveram crescimento no seu ticket médio, né, dentro da categoria. Então, eu posso citar aqui o caso dos smartphones, dos tablets e dos consoles de videogames. Mas a gente também teve aqui o efeito do aumento do ticket médio por uma alteração no mix de categorias. Então, quando a gente tem uma participação maior do mobile puxado muito pela distribuição internacional. E quando a gente tem uma participação maior de videogames, e aí eu queria ressaltar aqui, a gente já comentou em alguns dos últimos calls que a gente fechou uma parceria para distribuir videogames da PlayStation. Então, isso fez com que videogames tivessem um efeito, uma quantidade maior aqui no nosso mix de vendas. Esses dois efeitos, então, ter mais mobile e ter mais videogames, também contribuíram para o aumento do ticket médio do canal. Olhando o mix de produtos, que é o gráfico que está à direita na tela, o que a gente consegue perceber é justamente isso, né? A participação de mobile, ela vai de 53% em 2022 para 72%, 73% agora em 2023, e aqui, mais uma vez, com algum impacto relevante da operação internacional. Videogames a gente não consegue olhar aqui ainda, porque a gente teve um impacto muito grande no quarto TRI, mas no release de resultados vocês podem ver que videogames foi aproximadamente 12% do mix de receitas da distribuição no quarto trimestre. Então, acho que essas são as grandes mensagens aqui da distribuição. Quando a gente vai para o varejo, olhando aqui separado, né, o que é varejo físico e varejo digital, o varejo físico a gente teve alguma retração, e isso é uma combinação, acho que de dois fatores, né? O primeiro, como a gente já comentou algumas vezes aqui, a gente teve retração no mercado de smartphones, e smartphones é o principal produto que a gente vende aqui nos nossos pontos de venda, mas a gente também tem aqui o efeito de que a gente tem 10 pontos de venda a menos, né? A gente fecha o ano com 10 pontos de venda a menos em 2023, comparando com o que a gente tinha em 2022. Eu não vou me estender aqui, o Silvio já comentou sobre todo o processo de otimização que a gente fez com o aumento da receita líquida por PDV, mas o fato é que a gente tem um número menor de PDVs que acabou também contribuindo para essa redução da receita no varejo. Quando a gente olha o varejo digital, por outro lado, a gente teve dois impactos aqui que eu queria chamar a atenção. Então, a gente teve uma redução nas vendas de smartphones e videogames. Por outro lado, esse foi um trimestre que a gente foi muito bem em notebooks. A gente teve aproximadamente 6% do nosso share de vendas no varejo digital vindo de notebooks. Mas ainda assim, o efeito negativo de smartphones, que é um mercado maior e até como mix de vendas para a gente é mais relevante, acabou se sobressaindo. Mas eu acho que a gente tem uma mensagem bastante relevante aqui no varejo, que vem da margem. Então, como a gente vem falando em todas as últimas divulgações, nas reuniões, a gente tem priorizado muito margem nesse ano que foi desafiador, mas a gente não tem tirado foco de rentabilidade. Então, eu queria ressaltar aqui que a gente teve que a nossa margem bruta aqui no varejo, quando a gente olha de forma consolidada, foi de 29,8%. No próximo slide, a gente traz aqui um pouco sobre rentabilidade operacional. Então, a gente costuma falar bastante, né, de margem bruta por canal, mas acho que vale comentar um pouquinho aqui dos impactos que a gente tem para baixo da margem bruta. Acho que a gente tem dois impactos aqui, né? Tem um impacto relacionado ao mix de canais, cada canal tem a sua própria estrutura de despesas operacionais, mas a gente também tem um esforço bastante grande que a gente fez aqui de redução de despesas fixas dentro da companhia, né? Despesas de pessoal, despesas com serviços de terceiros. E aí o que a gente vê, esse gráfico, o resultado é o que a gente vê que como está nesse gráfico aqui no lado direito do slide, que a gente reduziu de 2,6% a 3%, dependendo aqui se a visão é trimestral ou anual, mas a gente reduziu entre 2,6% e 3 pontos percentuais a proporção de despesas comerciais sobre receita de vendas. Passando aqui para as linhas para baixo do EBITDA, quando a gente chega para o efeito do EBITDA em si, acho que a gente teve
com base no que a gente falou aqui, tem dois impactos, né? Então, a gente teve uma redução de margem bruta, por outro lado, a gente teve uma redução bastante significativa de despesas operacionais, então a gente terminou o ano aí com um EBITDA bastante saudável de 250, ainda em níveis ajustados, tá? Mas 250 milhões de reais. E aqui eu acho que a gente vale fazer uma observação importante sobre essa linha de despesas financeiras, né? Então, a gente teve um resultado financeiro bem menor, né, em 2023, comparando como despesa, né, despesas menores em 2023, comparando com 2022, e esse resultado financeiro menor, eu queria chamar a atenção para duas coisas. Então, primeiro que a gente fez um volume menor daquelas operações de capital de giro, né, de antecipação de recebíveis e de antecipação de recebíveis e de risco sacado com custo financeiro, foi algo que a gente fez menos ao longo do ano de 2023, então reduziu o custo financeiro, e além disso, foi um ano de redução de taxa de juros, então, como geralmente são os índices que corrigem aqui os nossos contratos das nossas operações financeiras, a própria redução da taxa de juros também teve um impacto aqui, de forma que a gente teve despesas financeiras aqui no nível de 35 milhões menor entre um ano e outro. Por fim, eu trago aqui um efeito para explicar um pouquinho o que a gente fez em termos de recorrência. Então, tem um dos efeitos que eu acho que vale comentar aqui, que é a exclusão lá do impacto do DIFAL de janeiro de 22 a março de 22, como ele é extemporâneo, a gente tirou do resultado desse ano. Mas aqui eu acho que vale um disclaimer importante, né? Assim, esse é um ajuste que, quando a gente olha para o contábil, ele foi positivo para o nosso resultado, e a gente vem falando aqui nas últimas, a gente falou ao longo do ano passado, e vem falando do ano de 2022 e do ano de 2023, que a gente acabou optando por precificar os nossos produtos como se a DIFAL fosse de fato devida. Esse foi um efeito que não foi unânime no mercado, né? Então a gente viu aí outros players precificando com DIFAL, sem DIFAL, então e a gente acabou percebendo que os nossos produtos acabaram ficando bastante desposicionados por essa nossa decisão. Desposicionados no sentido de que os nossos produtos acabavam ficando mais caros, e isso de alguma forma contribuiu para um efeito mais de contração que a gente teve na receita do nosso digital ao longo dos anos, no ano passado. Então, no fundo, aqui a gente está reconhecendo de forma não recorrente um resultado que, quando teve o efeito negativo, para a gente foi recorrente. Então, acho que vale fazer esse comentário aqui de como isso impactou o nosso resultado histórico. Passando aqui para a parte de endividamento, a gente encerrou o ano de 2023 com endividamento líquido bastante baixo, né? Assim, aqui a gente está com uma dívida líquida aqui de 12 milhões de reais. E isso aqui foi consequência da geração de caixa muito forte que a gente teve, a gente vai olhar no próximo slide. Então, aqui eu acho que o foco desse slide especificamente é a gente falar um pouquinho do processo que a gente teve de gestão dos passivos financeiros, que a gente concluiu no final do ano passado. O objetivo aqui final era a gente alongar o cronograma de amortização das dívidas, que ele estava muito concentrado em 2024. A gente tinha duas debêntures em aberto, que eram a quarta e a quinta debenture. Aí a gente fez um processo aqui em que a gente pagou antecipadamente a quarta, fez uma amortização parcial da quinta e fez a emissão da sexta debenture. Então, hoje a gente tem em aberto a quinta e a sexta debenture. A gente não teve muito impacto aqui em saldo e custo de dívida. O objetivo final aqui foi, de fato, fazer o alongamento do cronograma, e esse alongamento, o resultado desse alongamento é o que vocês podem ver aqui do lado direito desse gráfico. Então, a linha azul, a coluna azul era o cronograma de amortização que a gente tinha na última divulgação. Então, vocês podem ver que tinha aí 266 milhões em 2024, e a coluna laranja é o cronograma de amortização que a gente teve pós toda essa gestão de passivos financeiros que a gente fez. Então, acho que essa que é a grande mensagem aqui sobre esse assunto. Por fim, a gente tem aqui os slides, né, como de costume, os slides de análise de fluxo de caixa. Eu vou passar direto para
Eu vou passar direto para o slide do ano. Eu acho que aqui tem duas informações importantes. Então, a gente teve aqui uma geração de fluxo de caixa operacional, só dando um passo para trás aqui. Então, a gente tem já há alguns trimestres apresentado essa demonstração, esse fluxo de caixa de forma gerencial, porque a gente entendeu que é mais relevante para o. Acho que o mercado consegue entender de forma mais assertiva a nossa geração de fluxo de caixa operacional quando a gente reclassifica as operações de risco sacado, aquelas operações que têm custo financeiro, elas se assemelham a uma dívida e, portanto, elas fazem parte do nosso fluxo de financiamento, fluxo de caixa de financiamento, e as operações que não carregam custo financeiro para a Allied, elas são uma transação que elas têm um caráter muito mais operacional do que financeiro, então a gente reclassifica gerencialmente essas operações para o fluxo de caixa operacional. A gente entendeu que essa revisão, ela faz com que vocês consigam ter uma análise mais assertiva da geração de fato de fluxo de caixa operacional da companhia. E o que a gente teve aqui em 2023 foi uma geração de caixa super expressiva aqui de 783 milhões de reais, e aqui eu queria chamar a atenção principalmente para o nosso contas a receber. Aqui a gente, acho que tem dois efeitos que são bastante relevantes aqui. O primeiro, na verdade são três efeitos, né? O primeiro, a gente teve as negociações comerciais, a gente teve uma série de negociações comerciais no quarto trimestre, em que a gente teve um foco muito grande em otimização de capital de giro, algumas métricas que a gente usa aqui dentro que não vem ao caso, mas elas acabam focando muito não só na margem bruta, mas também em otimização de capital de giro. E a gente acabou tendo um efeito bastante positivo dessas negociações aqui na nossa geração de caixa nesse trimestre. Além disso, o segundo ponto que eu queria comentar é que a gente tem um ciclo de caixa mais favorável, né, como a gente vem falando, na operação internacional. Então, à medida que a operação internacional se vai se tornando relevante, a gente também tem impacto nessa linha aqui. Bom, por fim, a gente tem algum efeito também aqui positivo de uma otimização nos nossos estoques aqui de 144 milhões de reais. E no fluxo de financiamento, né, queria só comentar aqui que a gente fez aí o pagamento no ano passado de 33 milhões de reais em JCP. Aqui a gente ainda não tem o efeito nem nos 90 milhões de reais, que vão ser pagos agora em 25 de março, como o Silvio comentou, nem o efeito dos 100 milhões de reais, que vão ser pagos em 31 de julho, mas a gente já tinha tido aqui a declaração de 33 milhões de reais. Eu acho que esses são os principais destaques. A gente tem bastante pergunta aqui. Eu vou começar a passar pergunta aqui. Vamos só para reforçar, se vocês tiverem perguntas adicionais, por favor, podem mandar para o nosso chat. Eu vou começar aqui com a pergunta do Renan Sartório, do BBI. Eu vou passar a pergunta para a Thalita, até apresentando para todos vocês, a primeira vez que a Thalita participa do nosso call. Ela é a nova diretora financeira. Vou passar para ela aqui as perguntas que têm mais esse cunho financeiro para ela nos ajudar. Então, o Renan tem duas perguntas, eu vou colocar as duas aqui. Primeiro sobre a Soldi, o número de cartões tem crescido bem rápido e a carteira também vem crescendo. Como vocês estão vendo a evolução dos níveis de inadimplência, o que esperam para frente? E aproveitando o tema, como estão vendo o cenário de crédito como um todo no Brasil em 24? Esperam uma maior disponibilidade de crédito e um tailwind para a venda de eletrônicos decorrente disso? Eu já vou emendar a segunda para não precisar cortar. O fluxo de caixa teve uma contribuição positiva forte de estoques e contas a receber. Olhando para frente, o que devemos continuar esperando das linhas de capital de giro? Você vê melhora nessas linhas como algo estrutural? Bom dia a todos. Conforme a Fabiana comentou, estarei aqui para ajudar em alguns pontos específicos. Da pergunta do Renan, a gente mantém o nosso NPL 60 em torno de 11%, então nós não vimos nenhum tipo de pico de inadimplência em 23 e não estamos esperando distorções nesse indicador. Com relação ao cenário de crédito no Brasil como um todo, nós estamos vendo
baixa na taxa da Selic, saiu agora no Copom mais meio ponto. Também nós vimos o programa Desenrola e o pagamento de precatórios, que também movimenta a demanda do mercado. Como a venda a prazo parcelada é relacionada à taxa de juros, nós acreditamos numa tendência positiva de demanda para 2024. Corroborando com essa visão, nós fizemos um evento com os nossos principais clientes agora em março, os quais também acreditam na mesma visão, estão com um sentimento parecido. Então, acreditamos que isso deveria ser uma parte positiva para 24. Com relação ao nosso fluxo de caixa operacional, a intenção é mantermos as boas práticas que fizemos em 23, então também sem sobressaltos de muitos ganhos ou muitas perdas, estamos sempre olhando as oportunidades de mercado para otimizar, seja a venda, seja ganho de caixa. Então isso é natural do mercado, a gente está sempre acompanhando mensalmente e tomando as melhores decisões para o negócio mês a mês. Acredito que cobri, né? Obrigada. Bom, eu vou passar para a próxima pergunta aqui, é a pergunta do Marco Nardini, da XP. Ele tem duas também. Bom dia, obrigado por pegar minha pergunta. Gostaria de explorar um pouco mais sobre a redução da alavancagem, sobre a redução importante da alavancagem que vocês tiveram no trimestre. Acho que foi um dos destaques positivos, além da operação internacional. E eu queria entender um pouco mais sobre a dinâmica de endividamento olhando para frente, se vocês pretendem fazer algum tipo de emissão, tanto para aumentar a liquidez do papel, quanto para financiar alguma operação. Acho que essa pergunta também eu passo para a Thalita, depois se você quiser complementar, fica à vontade. Com relação à nossa dívida, a Fabiana já comentou bem que nós renovamos a nossa debênture, então conseguimos pegar 5 anos, mas com 18 meses de carência. A parte de dívida estrutural, ela está bem distribuída. No curto prazo, vamos continuar mantendo as políticas de 23, conforme estamos vendo até o momento. Então, mudanças bruscas só se nós vermos alguma oportunidade de mercado de aquisição, coisas parecidas, mas para este momento, acho que nós já fizemos um bom dever de casa, estamos entrando 24 de forma estruturada, não deveríamos ter mudanças. Ô Marco, eu queria só fazer aqui um comentário sobre liquidez, assim, o que a gente tem como norte aqui, a gente tem trabalhado muito nos fundamentos do nosso negócio, então toda essa parte de diversificação, foco em rentabilidade, porque no fundo o que a gente acredita é que quando o fluxo voltar mais aí para o mercado começar a olhar um pouco mais as empresas de varejo, começar a olhar também um pouco mais as small caps, a gente quer ter de fato conseguir contar a história de sucesso que a gente tem feito ao longo desse período. Então, em termos de liquidez, a gente tem focado muito mais nos fundamentos para que quando o mercado volte de forma mais forte, a gente consiga aproveitar e que o mercado de fato valorize tudo que a gente tem feito aí ao longo desses trimestres. A próxima pergunta do Marco, eu vou passar para o Silvio. Poderiam comentar um pouco da estratégia de expansão da operação internacional em 24, de onde vêm as oportunidades relevantes para continuar crescendo? Eu vou só fazer um comentário aqui que no fato relevante que a gente divulgou ontem, a gente comentou que a gente não vai mais dar guidance para a operação de 2024, e aí o nosso objetivo, nossa motivação é que ela é bem clara, assim, ela era muito incipiente, a gente entendeu que no começo da operação era importante para a gente conseguir dar alguma visibilidade para o mercado do que a gente estava enxergando. A gente fez depois algumas revisões sobre esse guidance, mas a partir do momento em que essa operação agora ela já está completamente instituída e agora ela tem os seus próprios drivers de crescimento, mas ela não é mais incipiente, então a gente optou por retirar o guidance, né? Então a gente não dá mais acima de 2024, mas acho que o Silvio pode comentar o que a gente tem olhado de drivers de crescimento. Legal, obrigado, Marco, pela pergunta. A nossa operação internacional, eu considero que ela está na primeira etapa.
Olha, depois de um ano de operação, a gente já atingiu 16 países da América Latina. A gente tem todos os outros países ainda para atingir. Se a gente olhar 2023, nós fomos bastante concentrados em Apple e Google. Esse perfil vai mudar em 24. A Apple continuará sendo um parceiro importante, mas acabamos de assinar com Motorola, então teremos Motorola no óleo, e estamos conversando com todos os outros grandes fabricantes que tenham operação baseadas em Miami para distribuição para a América Latina. Só relembrando, o Brasil é um mercado um pouco diferente para eletrônicos. O Brasil, por incentivos fiscais, nós temos grande parte dos fabricantes fabricando no Brasil. Então, o Brasil não é suprido por Miami, mas o resto da América Latina, questão de Brasil e Argentina... Silvio, desculpa te interromper, eu acho que a gente teve uma instabilidade na rede. Eu acho que a gente ficou um tempinho sem... As pessoas ficaram um tempinho sem ouvir. Se puder voltar um pouquinho o seu Tá bom, legal. raciocínio. Voltamos agora? Sim. Então, vamos lá. Marco, eu estava explicando que o Miami, a nossa operação internacional, está só começando, né? Nós chegamos em 16 países, temos os outros países do continente, e 2023 a operação foi fortemente baseada em Apple e Google. Nós éramos os distribuidores exclusivos de Google para o Google Nest, Chromecast, todos os produtos de casa conectados de Google, e Apple, nós éramos um dos distribuidores dos Estados Unidos para a América Latina. Já assinamos com Motorola, então Motorola passa a ser um dos produtos para 24. Estamos conversando com todos os outros fabricantes, computador, televisão, videogames, que atuem na América Latina através de Miami. O único ponto que eu queria ressaltar é que nós estamos no Brasil, a nossa operação de Miami, ela não supre Brasil, ela supre os outros países da América Latina. O Brasil tem um benefício fiscal, que se você fabricar aqui, você tem impostos muito menores. Então, todos os grandes fabricantes, Samsung, Apple, Motorola, Lenovo, Acer, todos esses grandes fabricantes estão com fábricas no Brasil, fabricando localmente. Então, a nossa operação Miami é para os outros países da América Latina, que não têm fabricação local e que, portanto, eles se suprem internacionalmente desses produtos eletrônicos. Então, estamos só no começo. Temos muita coisa para crescer em 24. Silvio, obrigada. Eu vou passar para você a próxima pergunta. Pergunta do Henrique Medeiros, do Mobile Time. Carlos, bom dia. Aqui, Henrique Medeiros, repórter do Mobile Time. Como vocês veem o mercado mobile no Brasil em 24? Existe um guidance para a Trocafy? Henrique, obrigado pela pergunta, obrigado por estar com a gente hoje aqui. Nós estamos bastante otimistas com relação a 24. Alguns motivos macroeconômicos, a gente vê a taxa de juros caindo, e a taxa de juros caindo, no final do dia, além de significar menos custos para todos, ela significa a possibilidade de voltar a esticar os prazos de pagamento para o consumidor. E o prazo de pagamento para consumidor no mercado de eletrônicos é fundamental para o crescimento do mercado. Então, acho que esse é um ponto importante. O segundo ponto é que em 23 nós tivemos uma instabilidade quando tivemos aquele problema com Americanas em janeiro. Acho que esse problema é encerrado. Não existe mais... A Americanas voltou a ser um cliente nosso, acertou toda a situação dela. Então, a gente começa o ano com mais crédito aos varejistas também. Porque um dos impactos que nós tivemos com a instabilidade da Americanas no ano passado foi uma diminuição de crédito aos varejistas, que volta esse ano. Então, a gente tem mais crédito aos varejistas, a gente tem um custo do dinheiro menor, que vai se traduzir em um possível número de prestações para comprar eletrônicos maior. A gente tem programas do governo diminuindo o nível de inadimplência dos consumidores. Então, a gente está bastante otimista. A Thalita mencionou que nós nos encontramos com alguns varejistas. Uma vez por ano, a gente faz um evento que chama-se Conecta, e acabamos de fazer agora em março. Tivemos mais de 50 varejistas com a gente, e todos com
o sentimento que o ano começa mais forte. Para a gente trazer um dado aqui, em janeiro e fevereiro foi o lançamento do Galaxy S24, que é um dos momentos importantes no mercado de celulares, que é quando a Samsung lança um novo modelo. Eu não sei os números da Samsung, mas em uma reportagem, o presidente da Samsung disse que a venda do S24 estava sendo o dobro do Galaxy S23 de um ano atrás. Então, não sei os números da Samsung, mas ele deu esse parâmetro, e é importante, a gente sempre compara os lançamentos de um ano contra o outro ano, que nos dá uma sensação de como o mercado está. Então, temos bons motivos para acreditar que 24 será melhor. Guidance para Trocafy? Não, nós não damos guidance para Trocafy. É um mercado que nós acreditamos, a nossa tese é que é um mercado que vai crescer significativamente. Hoje, no Brasil, o mercado de recondicionados ainda está concentrado no peer-to-peer, no pessoa para pessoa, o José vende para Maria, e nós acreditamos que esse mercado vai deixar de ser assim e vai ser um mercado de recondicionadores. Trocafy é uma das recondicionadoras. Por que isso? Porque quando você compra um celular usado da Trocafy, você recebe 3 meses de garantia, você tem a certeza que a bateria tem no mínimo 80% da capacidade dela, você sabe que não é um produto roubado, e você consegue, dentro do site da Trocafy, entender em que condições aquele telefone está. Se ele tem uma tela perfeita, se ele tem riscos na tela. Então, é uma relação muito mais transparente quando você compra de um recondicionador. A gente acredita que esse mercado vai crescer e vai migrar desse mercado pessoa a pessoa para o mercado de recondicionado. Então, é um dos nossos drivers de crescimento, apostamos bastante, acho que temos todos os elementos para ser bem-sucedidos, nós temos a logística, podemos fazer a logística reversa, que é trazer o telefone de volta, temos as lojas Samsung, então temos tudo o que é necessário para ser bem-sucedido, acreditamos que Trocafy vai nos trazer boas notícias no futuro. A gente tem mais 2 perguntas aqui. A próxima, eu vou passar para a Thalita, a pergunta do Pedro Andrade. Bom dia, parabéns pelos resultados. Nas despesas financeiras da empresa, o que se refere à linha de juros e multas no valor de 72 milhões em 2023? A empresa obteve grandes volumes de impostos diferidos em 22 e 23. Qual é a alíquota efetiva de imposto de renda? Bom dia, Pedro. Obrigada pela pergunta. Bom, na nossa linha de 72 milhões aqui, nós temos nossas despesas de custo de cessão e alongamento, o qual foi um valor controlado e dentro da nossa operação, está bem relacionado a um business específico que nós fazemos aqui, então está precificado dentro da nossa operação. Com relação ao imposto diferido, a pergunta é boa. Nós publicamos com diferido uma alíquota positiva de 24%, dado o diferido. Se excluirmos, por exemplo, os 90 milhões de JCP declarado, nós teríamos pago 7,33% de IR. Então, para dar um pouco de balance do impacto que nós temos, aproveitando um benefício fiscal da companhia e aproveitando para remunerar os nossos acionistas com relação ao nosso exercício de 23. Obrigada. Para finalizar, tem uma última pergunta aqui do Thales, que é nosso acionista. Eu vou passar para o Silvio. Tivemos a maior receita histórica pautada pela expansão internacional, porém com margens EBITDA e lucro líquido abaixo dos anos anteriores. Qual a perspectiva de voltar às margens como nos anos citados? Legal, obrigado, Thales. Quero quebrar um pouco a resposta. Normalmente, e a gente vem mencionando isso nos nossos calls, a distribuição Brasil é uma distribuição, é um negócio que nós trabalhamos com margens entre 9,5% e 10,5%.
Dependendo do momento do mercado, a gente está um pouco para cima, um pouco para baixo. E se você olhar 2023, não houve variação disso. A operação internacional é uma operação de margem bruta de 2%. Então, quando nós juntamos, a gente acaba tendo uma margem bruta consolidada menor, mas importante que a parte internacional, ela não está correlacionada com a parte Brasil. Às vezes o Brasil vai para cima, a América Latina vai para baixo e vice-versa. Então, são coisas que se somam. A margem bruta acaba diminuindo, mas são dois negócios que não têm correlação e que se somam. Então, vamos continuar buscando entre 9,5% e 10,5% na distribuição Brasil, por volta de 2% na distribuição internacional. No quarto trimestre, talvez você tenha visto que a nossa margem da distribuição foi menor. E aqui tem dois fatores para a gente considerar. Em primeiro lugar, nós priorizamos a venda para varejos com margem bruta menor, mas com prazos de pagamento muito menores, muitos deles à vista. E isso reforçou a nossa posição de caixa para o final do ano. E também aproveitamos o último trimestre, o momento de Black Friday, o momento de Natal, para tornar o nosso estoque mais eficiente. Então, uma quantidade que nós tínhamos do que nós chamamos de aging, que está acima de uma certa quantidade de dias no nosso estoque, é o momento promocional do ano, é o momento de Black Friday, onde aparecem as ofertas. Nós aproveitamos esse momento para tornar o nosso estoque ainda mais saudável. Então, a gente começa a 24 com a mesma configuração de imagem que a gente teve nos últimos anos, com um estoque mais saudável. Então, temos bons elementos para que as nossas margens continuem as mesmas que tivemos ao longo dos últimos anos. Quer complementar alguma coisa, Fabi? Não, acho que é exatamente isso. A gente não tem mais perguntas, a gente conseguiu sanar todas as que chegaram, então acho que com isso a gente encerra o call de resultados do quarto trimestre. Mais uma vez reiterando que a área de RI da companhia está à disposição para quaisquer dúvidas. Nosso e-mail é ri@lightbrasil.com.br. Obrigada pela participação de todos e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima.